Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este giro continua na quarentena e apoiando que as pessoas fiquem em casa em nome da vida. Hoje nós vamos falar de um tema que recorrentemente tem atravessado os noticiários, mas no último período com muito mais força devido às mobilizações. A gente vai conversar um pouquinho sobre os entregadores de aplicativo. E aqui temos conosco o Thiago Bonini. O Thiago Bonini vai falar conosco de São Paulo, ele participa, milita no Entregadores Antifascista. Thiago, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, e eu que agradeço, né? Fico agradecido pelo convite, né? E estamos aí. Obrigada. Conosco também a gente tem aqui o Marco Gonçalves, pesquisador, ou atualmente fazendo pós-doutorado na Unicamp, no grupo do professor Ricardo Antunes, muito conhecido já nessa seara do trabalho. Marco, também muito obrigada. A gente está gravando isso no sábado à noite. Olha a nossa balada, né? Muito obrigada mesmo, então, por todos nós estarmos aqui. Obrigada a você. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos que vamos, gente. Vamos embora. E falar em vambora é com o Thiago, né? Thiago, isso aí. Conta aí pra gente um pouquinho como que é aí o cotidiano, como está sendo aí, principalmente na pandemia, o cotidiano dos entregadores. Então, o cotidiano, né? Tanto para bike quanto para moto, né? Eu sou bike, né? E antes da pandemia, né, eu sempre trabalhava na região de Santo Amaro. E o cotidiano é isso, acordar cedo, né? Eu sempre acordei cedo, ia correr e tal, fazer os exercícios e para fazer as entregas geralmente é horário de almoço. Então eu saio de casa por volta das 10 horas e trabalho até 10, 11 horas da noite. E é aquilo, né? Tá na rua, e é o complicado, né? Porque você tá na rua, você precisar de usar um banheiro para comer, é tudo difícil, tudo complicado, né? E o que as pessoas, né, pensam que ficou ruim agora na pandemia, né, na quarentena. Mas esse trabalho, né, com os aplicativos, né, já não estava bom antes da quarentena e agora na quarentena piorou. Porque o que acontece? Quando começou a quarentena, né, eu participava de um grupo de entregadores e o pessoal estava falando em greve. Eu até dei o meu ponto de vista. Eu falei, eu acho que agora não é um momento certo para fazer a greve. E agora, com esse negócio de pandemia, o começo da quarentena, se a gente fazer greve agora, pode parecer oportunismo, mas não é. Porque essa greve o pessoal já estava organizando essa greve antes da pandemia. Eu acredito que no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, o pessoal já estava querendo organizar a greve. E aí eu falei, mano, vai parecer oportunismo, porque agora que o pessoal precisar da gente, a gente para. Né? Eu acredito que a gente primeiro tem que dar para depois receber. Né? Eu acredito nessa ideologia, né? Se você quer alguma coisa, você tem que primeiro dar, depois você recebe. E agora na pandemia, né, na quarentena, piorou, porque o que acontece? Muita gente, né, os aplicativos começou a liberar bastante gente para trabalhar, bastante gente, como ficou em casa, né, viu nos aplicativos a oportunidade de ter uma renda maior, então se inscreveu mais. Então, aquilo, vamos supor, você tem 100 entregas para 10 entregadores, né, cada um faz 10 entregas. Aí, se você tem 100 entregas para 20 entregadores, você faz 5, então sua renda diminui. Então, eu acredito que é isso que aconteceu. Né? E também porque as pessoas não têm dinheiro todo dia para ficar pedindo delivery, né? Tanto é porque a pessoa não sabe quando vai voltar a trabalhar, não sabe se vai perder o emprego, então muita gente não... ao contrário do que as pessoas pedem, né? As pessoas pensam que aumentou os pedidos, eu acredito que abaixou, porque muita gente não pede. Às vezes pede final de semana, pede, né, um dia da semana, mas não igual
Não igual antes da pandemia, porque a pessoa trabalha e todo dia ela pede almoço pelo aplicativo. Já em casa não, ela pede um dia, 2 na semana, 3. Então, querendo ou não, se ela trabalhava 5 dias na semana, ela fazia 5 pedidos na hora do almoço, e ela passa a pedir 3, então já diminui 2. Então, eu acredito que isso tenha acontecido, né? E aí caiu bastante, né, a renda. Caiu bastante a renda. Antes de fazer uma pergunta também para o Marco, eu queria só que você colocasse para a gente aqui uma situação que você começou a mencionar. Você falou, olha, a nossa condição de trabalho já era ruim antes da pandemia, mas depois da pandemia ela se agravou e você mencionou algumas coisas. Você mencionou banheiro não tem em nenhuma circunstância. E que agora na pandemia, como as pessoas estão em casa, estão cozinhando em casa, elas pedem menos e mais pessoas precisar perder um emprego e se cadastrar no aplicativo. Então, são as coisas que você colocou, né? Do antes e depois da pandemia. Com isso, a renda de vocês, ela diminuiu e você também mencionou uma coisa que eu achei que fazer greve seria um oportunismo. As empresas passaram a valorizar mais a vocês, porque vocês passaram a ser muito mais necessários, né, na sociedade. A sociedade viu a importância do entregador de uma maneira diferente. Mas vocês tiveram esse mesmo reconhecimento por parte das empresas, considerando antes e depois da pandemia, ou isso tudo foi muito igual? E como que é essa relação? Então, em questão do oportunismo, né? Não que eu acho que ia ser oportunismo, mas as pessoas poderiam achar, né? As pessoas poderiam achar. Eu sei que não é porque eu trabalho e eu sei que o pessoal já estava organizando essa greve antes de surgir o coronavírus e a quarentena, né? Então eu só dei uma ideia. Eu falei, as pessoas podem achar isso. Eu sei que não é, né? Eu sei que não é. É uma coisa que a gente já estava organizando de um tempo, mas só que as pessoas podiam levar por esse lado. E, então, se fizesse, eu acredito que se fizesse a greve no começo, poderia trazer algo negativo, né? Algo negativo. E você falou, qual foi a outra pergunta que você falou? Eu falo assim, acaba às vezes. Como as empresas, você colocou um antes e depois da pandemia com Ah, sim. relação ao número de entregadores, à queda da demanda, mas e para as empresas, né, a relação de vocês com as empresas, como que essa relação ficou antes e depois da pandemia, ou ficou igual, ficou pior? Conta pra gente um pouquinho disso. Então, eu achava, né, eu até falava, né, no grupo que eu tava, de entregadores, eu falava, não, agora na quarentena, né, agora nesse tudo isso aí, eu acredito que os aplicativos vão passar a valorizar mais o nosso serviço, né? E eu acho a mínima de entrega, aumentar as promoções, né? E valorizar o nosso serviço. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eles diminuíram a taxa de entrega, diminuiu também como é que eu posso dizer? As promoções, né? Antes da quarentena tinha promoção todo dia, né? Geralmente nos horários de pico, que é almoço e janta. E agora na quarentena, às vezes tem um dia na semana, 2, né? Que eles fazem promoção menor. E no começo aumentou um pouco a demanda dos pedidos, né? No começo, primeira semana assim aumentou e as pessoas tava dando caixinha, né? Na primeira semana da quarentena eu comecei a receber mais caixinha. E aí depois, na segunda, terceira semana, já mudou totalmente. Já começou a parar, começou a ficar parado, e aí começou a cair o valor, né? Eu acredito que os aplicativos fazem assim, por ter muita gente se cadastrando, né? Eles liberam e se você achar ruim, simplesmente ele te bloqueia, né? Essa é a ideologia do aplicativo. Simplesmente você está ali, você está ocupando uma vaga. É fácil para eles te tirar e tem 100 para estar no seu lugar. Então,
né? Tipo assim, é só mais um. Eu simplesmente tiro você e coloco 3 no seu lugar. Então, eles desvalorizaram mais, né? Porque antes acontecia bastante bloqueio indevido, né? Esses bloqueios que a gente não sabe por que a gente é bloqueado. E agora na quarentena eu percebi que os bloqueios aumentaram, né? Aumentaram. Muita gente está reclamando. Eu mesmo fui bloqueado na Uber permanente, né? Thiago, explica o que é bloqueio, porque às vezes as pessoas não sabem o que é o bloqueio. O bloqueio simplesmente é você cadastrar no aplicativo. O bloqueio tem o bloqueio permanente, que eles simplesmente te exclui do aplicativo, né? É como se você estivesse trabalhando na empresa e você fosse mandado embora, né? Como se, tipo assim, estivesse encerrando e não permitir você mais fazer a entrega. E a maioria das vezes, né, é igual eu costumo dizer, não vou falar que todos os entregadores são santos. Eu sei que tem pessoa que às vezes, né, trabalha errada, mas só que a maioria trabalha da maneira certa. Você trabalha o dia inteiro, outro dia simplesmente a pessoa sai para trabalhar, vai ligar o aplicativo e está bloqueado e não sabe por quê. Só aparece lá, você foi bloqueado, estamos encerrando políticas da empresa e estamos encerrando a parceria. Simplesmente. Você não fala que aconteceu, se alguém reclamou, se aconteceu algum problema em alguma entrega. Não fala por quê. Eles não falam por quê, só bloqueia. Só bloqueia. E eu mesmo na Uber, quando eu fui bloqueado, eles mandaram a mensagem que falou que eu finalizei uma entrega sem entregar o pedido para o cliente. Porém, eles não me falaram qual entrega, qual horário e o ID. Eu até mandei e-mail para eles, eu falei, se vocês bloquearam por isso, teria como me informar, né? Qual é o ID, qual horário, qual entrega que vocês identificaram esse erro, porque pode ser um mal entendido e eu posso resolver. Porque eu sei que eu não fiz isso. Né? Eu entendo, né? Eu entendo que praticamente eu fui acusado de um furto, né? Um crime, porque se ele não entreguei o pedido para o cliente, então eles quis dizer que eu tipo assim, peguei o lanche ou a comida ou a entrega e peguei para mim, simplesmente desviei o pedido, né? Então eu acredito, eu vejo isso como uma acusação. Isso é errado, isso é roubo, isso é crime. Então eu me senti acusado disso. E se eu soubesse o ID, a hora e a entrega, eu podia resolver. Mas eles não informam, eles não falam. E simplesmente bloqueia e fica por isso mesmo. Às vezes ele nem fala, só fala que está bloqueado, pronto, só parece que está bloqueado. E aí você não consegue falar, porque a gente recebe como resposta outra mensagem automática, que é pelo sistema, né? É programa, e a gente não tem o que fazer, simplesmente você fica sem trabalhar. Entendo. Ô, Marco, essa situação desses novos trabalhadores que são estimados já entre Uber e aplicativos de entrega, essa que a gente até usa um termo, né, uberização, né, de uma forma mais totalizante, está colocando muitos desafios para vocês que estão estudando o tema. Você colocaria aqui para a gente um pouquinho desses desafios e dessas novidades que o mercado trouxe recentemente? Sim, claro. Posso começar pegando carona no que o Bonini estava falando agora, né? A questão do cadastramento e descadastramento dessas empresas, né? Uma das grandes novidades das empresas que a gente pode chamar de empresas aplicativos, ou empresas plataformas, ou empresas uberizadas, mas em suma nós estamos falando das empresas que estão fazendo a gestão dos seus trabalhadores e trabalhadoras por intermédio de uma tecnologia, né, que a gente conhece como aplicativo, mas que aplicativo é só uma parte dela, né? Na verdade é uma plataforma, né? E plataforma não é nada especial, gente, é apenas um site mais moderno, né? Onde a gente tem uma capacidade de interação maior do que os sites dos anos 90, do começo do século agora, dos anos 2000.
Mas a grande novidade que essas empresas têm trazido é porque, como você falou, Bonini, não há um processo de seleção, né? Você não precisa passar por um processo de seleção na empresa, né? Você se cadastra pela internet. No começo ainda tinha, né, pessoal? Você trabalha com a bike, né? No começo eles até faziam um teste, né, presencial para ver se a pessoa sabia realmente conduzir a bike, né? Isso foi o que muitos colegas que trabalham também como você, Bonini, têm me contado, né? Eu tenho ido bastante à rua conversar com a turma e o que a gente percebe é que agora nem mais esse teste para ver se a pessoa sabe pedalar ou não, ou sabe dirigir bem uma moto ou não, eles fazem mais, né? Então é apenas realmente alguns cliques e você pode começar a trabalhar. Você nem precisa ter a bicicleta, nem precisa ter a moto, você pode locar, né? E etc. Mais ou menos isso acontece também com os trabalhadores, com os motoristas da Uber, da 99, né? É claro que hoje nós temos percebido, como você bem falou, né, como não há processo, vejam, como não tem um processo de seleção, a gente vive em um país, e na verdade isso é uma questão mundial, não é só no Brasil, né? O desemprego virou, né, um dilema para a nossa sociedade, né? Então, quando você tem empresas que vão resolver o seu problema do desemprego em apenas alguns cliques, você vai poder voltar a trabalhar e ter uma renda para sobreviver. Digamos que essas empresas aí transformaram, digamos, essa dinâmica, né? Nós normalmente tínhamos que fazer processo de seleção e tudo mais. Então, como que elas fazem, né? Como não tem um limite de cadastramento, como elas não informam este limite de cadastramento, né? Elas acabam desconectando os trabalhadores e trabalhadoras e pode ter certeza, Bonini, o que a gente tem percebido é que muitas vezes não há justificativa, tá? O que há é que realmente naquele momento, naqueles dias, naqueles horários, há mais entregadores e entregadoras nas ruas do que as empresas gostariam, ou seja, tem menos clientes do que e mais, digamos assim, né, trabalhadores, né? Não proporcionalmente, eu estou dizendo, mas quando a demanda dos clientes cai, eles também têm que descadastrar trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, tem uma professora que é a Ludmila Abílio, lá da Unicamp, ela fala muito desse trabalhador just in time, né? Sabe? É um trabalhador que ele está disponível, né? E ele, quando tem serviço, ele recebe pelo serviço. Quando não tem serviço, ele fica esperando até ter um serviço e não recebe nesse tempo de espera. É um trabalho intermitente, né? E a ideia do trabalhador just in time, quando a gente fala just in time, Bonini, é essa ideia do assim estar disponível sempre para a empresa, né? E daí a empresa também precisa equilibrar, né, o número de trabalhadores e trabalhadoras, como não há processo. Então, elas constantemente criam essa situação que você fez alguma coisa errada. Na verdade, o que ela está fazendo é um ajuste entre a relação de demanda e oferta, né, para equilibrar o negócio dela, né? Então, sempre esse problema existe, né? Os trabalhadores e trabalhadoras não conseguem falar na empresa, né? Sempre vocês falam com o sistema, digamos assim, né? Com a máquina, né? Vocês não conseguem acessar um ser humano ali para que de fato explique o que aconteceu, né? Então é uma gestão muito remota, é uma gestão remota, né? Que usa da tecnologia para isso, né? Isso é uma novidade, né, Renata? Como você perguntou, né? Isso é uma grande novidade porque eu peguei, por exemplo, muitos trabalhadores e trabalhadoras, Bonini, que disseram assim para mim: olha, se não fossem essas empresas, né? Como eu ia levar comida para casa, né? Num país que tem aí 13, 14 milhões, pelo menos, de desempregados e desempregadas, né? Então, ao mesmo tempo que essas empresas elas exigem que o trabalhador e a trabalhadora trabalhem muito tempo, né? E recebam muito abaixo do que mereceriam, né? Por esse tempo de trabalho. É como assim, eu te ajudo, né? Você está aí desempregado, você está ferrado, ó, vem cá, eu te ajudo. Mas ó, você vai ter que trabalhar praticamente, né, 14 horas por dia e eu vou te pagar aí um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Então, são empresas que elas aproveitam
da nossa sociedade que vive em crise constante, né? Muito trabalhador desempregado e muitos consumidores que precisam, claro, por não ter emprego, de preços baixos, né? Que essas empresas sabem oferecer bem. Muito bom entender aí o que é um olhar da academia sobre essas novidades, o que é novidade aí e o que nem é tão novidade, né? Talvez a gente também fale ainda do que não é tão novidade também, né? Claro. De alguns processos de continuidade, algumas rupturas e algumas continuidades. Ô, Tiago, explica para mim uma coisa. Foi muito falado nesse processo de mobilização que vocês fizeram recentemente, agora no mês de julho, teve 2 mobilizações grandes, acho que foi os dias eu não me lembro ao certo, depois você pode retomar aí para nós, mas uma visão de que vocês estavam se colocando como trabalhadores e não como empreendedores. E isso é muito forte, né, na sociedade, né? O tempo todo você liga a televisão e fala, olha, você pode ser um empreendedor, você pode ser o seu patrão e você pode, sendo seu patrão, você se emprega e se desemprega a hora que você quiser. Como que é isso? Como você vê isso? Essa relação entre ser um empreendedor, ser um trabalhador? Como é que isso está na conversa entre vocês? Então, a greve, né? Os dias foi dia 1º de julho, né? Teve a primeira greve. E aí no dia 14 teve a greve do sindicato, né? A greve do sindicato. O sindicato organizou a greve. E no dia 25 teve a outra greve, né? Que também é dos entregadores. Essas 3 datas foram basicamente no mesmo objetivo, né? Porém, o porquê, né? As pessoas acham que houve um racha, né? O porquê que teve a do sindicato e teve a outra? Porque o sindicato ele defende a CLT, né? A CLT. E tem muitos entregadores que não querem ser registrados. Então, tem muitos entregadores que não apoiam o sindicato, né? Então, o sindicato fez, né, reivindicando todas as pautas da greve, mas, né, essa pauta dos aplicativos reconhecer um vínculo de trabalho. E a outra, eu acredito que as pessoas, né, é o mesmo objetivo, porém, a maioria não quer esse registro, né, esse compromisso como CLT, né? E essa parte, né, dos aplicativos é uma falsa ideia que eles falam que nós somos o nosso patrão, né? Porque o que acontece? Eu acredito que é tudo um jogo de estratégia, né? Eu vejo isso tudo como um jogo de estratégia, porque eu costumo comparar com um jogo de xadrez, né? Eu jogo xadrez desde os 11 anos, né? E já participei de uns campeonatos também. Então, eu comparo com o xadrez. No xadrez, você tem que prever o final do jogo, você tem que tentar adivinhar o final do jogo, né? Se você adivinhar o final do jogo, você ganha. E cada lance que você faz tem uma consequência. Se você fazer um lance errado, você vai ter uma desvantagem no jogo. Se você fazer um lance certo, um lance bom, você vai adquirir uma certa vantagem e vai se aproximar do fim do jogo, né, e ganhar. Então, o que os aplicativos fizeram? Eles começaram com essa ideia de você é seu patrão, você é empreendedor, né? Eu acredito que é mais para não ter vínculo trabalhista, né? Simplesmente não ter, simplesmente quando você fala, né, te dá uma ideologia, você trabalha o dia que quer e a hora que quer, né? Mas só que eles jogam essa responsabilidade para nós. Mas na verdade eles estão querendo tirar a responsabilidade deles, né? E aí o que acontece? Quando o entregador, né? Qual é a ideia? Eu posso trabalhar a hora que eu quero e o dia que eu quero. E eu tenho a opção de aceitar ou não aceitar a entrega que eles me mandam. Se eu achar que a entrega é muito longe e o valor é baixo, né, a ideia do aplicativo é eu ter a opção de não aceitar. Se eu posso aceitar ou não. Mas o que acontece? Quando eu não aceito e a pessoa começa a ter um número alto, né, começa a recusar muita entrega, o que o aplicativo faz? Para o aplicativo, isso não é lucrativo, né? Porque o que é lucrativo para o aplicativo é a gente fazer mais entrega. Quando a gente recusa, ele sabe que ele vai cortando essa pessoa e outro no lugar e vai
vai entrar empolgado para fazer e vai render mais, né? É tudo questão de rendimento. Se você recusa bastante entrega, o seu rendimento é melhor. E eles precisam que você tenha um rendimento, né? Eles querem tirar até a alma, né? E então a gente fica meio sem opção, porque a gente não pode recusar. Eles dão o preço que eles querem, né? Se você quiser fazer a entrega, o preço é esse. Se você não quiser e recusar muito, a gente te corta. Porém, eles não assumem que te cortou porque você recusou, né? Porque você recusou muito. Eles sempre mandam uma mensagem, né? Uma mensagem, né, programada, e aí você simplesmente é bloqueado. Né? Eles tiram você e põem em outro lugar, a pessoa que entra vai se empenhar mais no começo, até ela descobrir e ver que não é aquilo, né? E também é igual essa opção de trabalhar o dia que quer, né? É igual a RAP. A RAP, ela tem um sistema de pontuação. E você pode fazer essa pontuação sexta, sábado e domingo. Se você não trabalhar esses dias, você não faz pontuação. E aí a RAP te bloqueia na semana, né? Eu mesmo não trabalho domingo. Eu não trabalho domingo. Não vou trabalhar domingo. E aí na semana eu vou trabalhar, simplesmente eu ligo o aplicativo, aí eu fico uma meia hora ligado, daqui a pouco eu vou ver a mensagem. Você não tem permissão para trabalhar nessa área porque a sua pontuação é baixa, né? Então ele simplesmente bloqueia. É um sistema que obriga o entregador a trabalhar sexta, sábado e domingo. Porque se o cara não trabalhar sexta, sábado e domingo, ele sabe que ele não vai trabalhar na semana, né? Então são 3 dias, né, que te permite trabalhar os outros 5, né? Os outros 4, né? A semana são 7 dias, não 8, né? E então eu mesmo não trabalho domingo. Então na RAP, a maioria das vezes eu acabo sendo bloqueado pela pontuação, né? Então querendo ou não, a gente não tem opção de trabalhar. Então se eu não quiser trabalhar, se eu quiser, tipo, eu trabalho no emprego de quinta a terça e eu folgo na quarta. E aí eu quero trabalhar toda quarta-feira para fazer uma renda a mais. Eu não posso, porque eu não trabalhei sexta, sábado, domingo. Então, praticamente, eles querem te obrigar e, tipo assim, eles não querem ter vínculo com nós, mas a gente tem que ter vínculo com eles. Então, querendo ou não, a gente não tem opção. A gente não tem opção. E eles bolaram um sistema, né, uma estratégia que dominaram tanto o mercado que tanto o entregador quanto o restaurante, né, o restaurante fica dependente do aplicativo. Porque o que acontece? Hoje em dia, praticamente todo mundo pede o delivery, né, a entrega a domicílio pelo aplicativo. Se o restaurante não tiver cadastrado nos aplicativos, ele praticamente não vende. Antes dos aplicativos, a pessoa tinha o número do restaurante, da pizzaria e ligava direto na pizzaria e pedia. Hoje não, hoje a pessoa procura a pizzaria no aplicativo. Se ele não tiver lá, a pessoa vai pedir outra. Então ele não vende, né? E antes dos aplicativos, as pizzarias contratavam o motoboy trabalhava fixo na pizzaria. Hoje em dia a pizzaria não trabalha mais fixo com o motoboy, né? O motoboy é empregado dos aplicativos. Então, vamos supor, se o motoboy não quiser, as pessoas falam, né? Ah, mas tá ruim, é só desligar o aplicativo e procurar um trampo. Mas só que é igual, eu tenho profissão, eu sou mecânico, né? Mas só que a maioria, né, eu acredito que 80% dos entregadores, a profissão das pessoas é motoboy. As pessoas trabalham há 20, 10, 40 anos de motoboy. Então, simplesmente não é fácil a pessoa sair do aplicativo e procurar um emprego no restaurante. Porque se o motoboy ou o biker chega lá, oh, tá precisando de entregador aí, o cara do restaurante fala, não, a gente trabalha só com aplicativo, se cadastra no aplicativo e trabalha. Então, né, a gente é obrigado a trabalhar no aplicativo, os motoboy, porque o restaurante praticamente não trabalha mais com, não vou falar que todos, né, tem bastante restaurante que tem os próprios motoboy, mas eu acredito que 95% dos restaurantes trabalham com os aplicativos, né? Então, tanto o motoboy é obrigado a estar cadastrado no aplicativo quanto os restaurantes. Sim, né? sim. Então, os aplicativos tendo esse poder na mão deles, eles podem fazer o que quiser, tanto com o motoboy quanto com o restaurante. Né? Eles podem impor as condições. Né? Eles vão falar, não, é assim, 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 se não tá bom para você, sai fora. E o cara sabe que se ele sair fora,
ele acaba não ganhando, né? Porém, ele estando, ele ganha menos, né? Ele fica sem opção, tanto o motoboy quanto o restaurante, né? Mas só que é mais complicado para o motoboy, porque o motoboy ele tem menos condição e tem menos opção. O restaurante não. O restaurante ele já tem um montante. Geralmente a pessoa tem uma condição de vida melhor, tem um capital de investimento melhor. Então o restaurante pode bolar um plano para trabalhar mesmo não estando com o aplicativo. O cara pode simplesmente conseguir trabalhar, né? Ou arrumar uma forma de trabalhar com o aplicativo e o cara não vai ter o lucro que ele tinha quando ele trabalhava para ele, mas pelo menos ele, né, não vai ter prejuízo. Então é essa forma que os aplicativos tratam a gente. Essa ideia de que você é seu patrão e você é empreendedor, eu acredito que essa é uma forma de tirar a responsabilidade deles, que é da empresa, os aplicativos são uma empresa, né? E tirar essa responsabilidade deles, ter o vínculo trabalhista e jogar para você. Você é seu patrão, se vira, né? E então ele simplesmente tira essa responsabilidade deles e joga para você. Mas que na verdade eles jogam essa responsabilidade para você e quando você vai ver como é que eu posso dizer, a ideia, né? Na prática não é assim, né? Se você vê esse sistema, eles falam que é de um jeito, né? Mas só que quando você vai ver na prática não é. Então, por isso que a gente fala, nós não somos empreendedores, nós somos trabalhadores, né? Porque a gente trabalha, a gente recebe ordem e a gente não tem opção, né? E o empreendedor não, ele tem opção, ele faz o sistema dele, porque, vamos supor, eu sou empreendedor, então eu faço o meu sistema, eu decido por mim quanto eu vou ganhar, que dia que eu vou trabalhar, que horas eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, né? Eu tenho essa ideia de empreendedor, eu posso estar errado, mas na verdade não é assim. Quem decide, quem manda, que dia que eu vou trabalhar, que hora que eu vou trabalhar, quanto eu vou ganhar, são os aplicativos. Então eu sou um empregado, eu não sou o patrão, né? Porém, esse vínculo trabalhista é só uma forma de não ter essa responsabilidade. Mas só que as pessoas simplesmente não acreditam, né? Eu sempre escutei muita gente, às vezes a pessoa, você está parado, né, num lugar esperando entrega, a pessoa chega para conversar e fala, mano, tô pensando em pedir as contas, financiar uma moto e trabalhar para os aplicativos. Eu falo, mano, não faz isso, mano, não faz isso, né? E porque eu não pedi as contas, na verdade eu fui mandado embora, né? E aí eu falei, não, vou trabalhando nos aplicativos quando eu vou procurando emprego. Mas só que, tipo assim, ficava sempre na minha mente, né? Um martelinho, né? Tipo, eu não acredito que eu tô trocando os meus direitos, né? Por um serviço que eu não vou ter direito nenhum. Porque se eu trabalhar 3 dias e me acidentar, já era, eu tô na roça, eu não posso trabalhar, né? Então, as pessoas caem nessa armadilha de que você é empreendedor e acaba deixando tudo isso de lado. E aí o cara financia uma moto, fica com a dívida, aí o cara às vezes é bloqueado, né? O cara trabalha 3 meses, tira a moto em 48 vezes parcelados, né? Vou dar um exemplo. E aí paga R$300 por mês. E aí ele trabalha 3 meses e é bloqueado. E aí, como é que o cara vai trabalhar aí com a dívida da moto? As pessoas não pensam nisso, né? Se o cara se acidenta, se acontece alguma coisa, ele quebra uma perna ou precisa ficar alguns meses em casa, ele simplesmente não tem renda, as pessoas não pensam isso, né? Então, é uma ideia falsa, é uma armadilha, né? É isso que eu entendo desse sistema, né? Dessa estratégia de trabalho para eles ter mais lucro e nós ficar mais pobres, né? Ter menos opção. Muito bom, estou aprendendo muito aqui com o Thiago sobre como é o funcionamento desse novo sistema de trabalho aí que o Marco está destrinchando aí nos estudos. Eu tenho certeza também que quem está nos assistindo também, muitas dúvidas estão sendo tiradas de como é a realidade, como é o dia a dia dos entregadores de aplicativos. Agora eu vou pedir para o Marco comentar uma coisa assim super fácil, super tranquila, né? O Thiago falou o seguinte, ele mencionou 3 datas no mês de julho. 2 foram específicas da mobilização dos aplicativos, dos trabalhadores de aplicativos, que foi o dia 1º e o dia 25. E no dia 14 teve uma mobilização que o movimento sindical também chamou, que foi uma mobilização que no meio da pandemia também clamava basicamente pelos direitos trabalhistas.
E o Tiago colocou uma questão aqui, olha, a gente tem entre nós, trabalhadores de aplicativos, aqueles que desejariam aderir à CLT, que desejariam que nós estivéssemos abordados, abrangidos pela CLT, e outros que não teriam. Então, eu pergunto para o Marco uma coisa fácil. Marco, o que está acontecendo nesse país? Você vê os trabalhadores que são protegidos hoje por sindicatos sindicalizados, hoje buscando não fragmentar mais, não desidratar mais ainda do que já está sendo desidratada desde 2017 a CLT, e você vê surgindo aí um batalhão de novos trabalhadores, que são esses, o que a gente está chamando aqui de trabalhadores de aplicativos, e essa discussão sobre CLT sim ou não. Uhum. O que está acontecendo, Marco? É fácil essa. Gente, vejam, esse fenômeno não é só brasileiro, né? A gente tem depoimentos, nós pesquisadores, pesquisadoras aí que engajados nesse universo, nós temos depoimentos de motoristas, de entregadores europeus, né? Um lugar onde, digamos assim, a CLT deles, Bonini, garante mais direitos ainda do que a nossa, né? E mesmo na Europa, que tem países, para você ter uma ideia, que existe 14º, né, salário, além do 13º, que as férias são de 50 dias, né, digamos assim, onde os trabalhadores conquistaram, né, mais direitos do que nós brasileiros, né? E também eles acabam entrando nessa onda do empreendedorismo, né? Mas isso não é à toa, Bonini, Renata. Essas empresas, elas são muito hábeis. O Bonini já percebeu, já sacou toda a engrenagem, toda a estratégia que essas empresas usam para tentar confundir a cabeça do trabalhador e da trabalhadora. Para vocês terem uma ideia, né, a Uber, ela conta, bom, vocês sabem, né? A Uber conta com 5 milhões, não estou falando de motoristas, tá? 5 milhões de motoristas espalhados pelo planeta. Nossa, né? Sabe quantos funcionários ela tem realmente registrado no mundo? Né? Não dá 18 mil funcionários CLT. Então, veja, ela tem 17, 18 mil funcionários CLT pelo mundo, mas ela tem aqueles que de fato executam o serviço que a faz existir, que é a prestação do serviço de carona, de transporte particular por aplicativo ou de entregas de alimento. Esta turma não tem vínculo, né? Ela está na informalidade, né? Então, um outro dado, por exemplo, no Brasil, a Uber tem apenas 102 funcionários CLT com vínculo, né? E desses, 25 são diretores de marketing, Bonini. Olha quanto dinheiro essa empresa está pagando para essa gente para fazer propaganda e confundir a cabeça do trabalhador e da trabalhadora, entendeu? Então, na verdade, e esse discurso do empreendedorismo, Bonini, Renata sabe também, ele não é de hoje, né? As empresas, nos anos 80, elas incentivaram muito dos seus funcionários, principalmente as montadoras de automóveis, incentivaram muito dos seus funcionários a pedirem, a saírem da empresa e abrirem pequenas empresas para que essas grandes fábricas pudessem terceirizar parte do trabalho e já com isso, né, esta já era uma estratégia muito parecida com a de hoje, né? Economizar com o custo da força de trabalho, do tempo da força de trabalho, né? Então, só que no passado mais recente, anos 70, anos 80, as empresas criaram esta ideia, esse discurso do empreendedorismo para poder terceirizar parte da sua produção para pequenas empresas. Hoje, o que as empresas estão fazendo, elas conseguiram pular o terceirizado e elas estão se conectando diretamente com o trabalhador e a trabalhadora, né? Então, toda vez que as empresas, a gente chama isso, Bonini, de reestruturação produtiva, né? As empresas estão sempre pensando em se reorganizar e como se beneficiar dessa reorganização, e isso sempre tem muito a ver com o custo do trabalho, né?
E as empresas precisam, sempre quando elas se reorganizam, se reestruturam, elas precisam fazer toda uma, digamos, uma lavagem cerebral, entre aspas, mas uma comunicação, né, para justificar este seu novo formato estrutural, organizativo. Né? Então, eu estudei no meu mestrado como esses pequenos empresários que foram incentivados por muitas empresas a abrirem suas empresas terceiras, como essas pessoas estavam insatisfeitas, né, com esse processo, porque quando elas abriram pequenas empresas, eles assumiram as responsabilidades, grande parte das responsabilidades das grandes empresas. Assim como você já percebeu, Bonini, que as empresas estão transferindo as responsabilidades para vocês. Né? Então, o custo da internet é seu, né? O custo do celular é seu, o custo da sua ferramenta de trabalho, a bicicleta, a moto, o automóvel, você vai arcar com isso. Né? Sobre esse falso discurso do empreendedorismo. Mas vejam, empreendedor, ele precisa ter minimamente autonomia, e como o Bonini tem colocado, e eu tenho ouvido por aí, não há autonomia nesse trabalho, né, Bonini? Porque essas empresas determinam o preço, determinam o serviço que você vai fazer, como você vai fazer esse serviço, elas estabelecem a punição, ou seja, é uma relação que você não tem nenhuma palavra, nem falar com as pessoas da empresa você consegue. Né? Então, vejam, não é um trabalho autônomo, né? Porque autônomo é um trabalho de certa autonomia. E o que a gente mais percebe é que essas empresas não dão nenhuma autonomia para vocês, trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, eu entendo que um dado importante que eu tenho percebido nas minhas conversas com a turma, tanto dos motoristas como dos entregadores, é que quanto mais tempo a pessoa passa na profissão, nessa atividade, né, ela vai percebendo, ela vai desmistificando esse discurso da empresa e vai percebendo que ela não é autônomo, que muito menos empreendedora e que, de fato, ela é força de trabalho. Né? O que essas empresas fazem, elas usam a tecnologia e todo esse discurso, mas, na verdade, elas estão assalariando milhões de pessoas. Né? Então, essas pessoas deveriam ter o que seria correto, o seu vínculo, né? Deveria realmente estarem respaldadas pelos seus direitos. Né? E isso, infelizmente, é o que essas empresas não querem. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a Uber consegue, em 20 estados norte-americanos, nos Estados Unidos, né, como é um trabalho informal, ela consegue pagar abaixo do salário mínimo desses estados. Né? Então, através da informalidade, ela conseguiu até, né, em boa parte dos Estados Unidos, burlar a lei, digamos assim, né, e pagar abaixo do salário mínimo. Né? E é exatamente nesse modelo de negócio que eles conseguem ter vantagens, por exemplo, frente aos taxistas, né? Frente às empresas terceiras de motofrete. Né? Então, é exatamente por não pagar grande parte dos encargos e elas conseguirem, através da tecnologia, ter milhões de pessoas espalhadas no mundo produzindo valor a essas empresas a todo momento, 24 horas por dia, que elas conseguem superar outras empresas e crescerem dessa maneira e se tornarem grandes monopólios pelo mundo. Né? Agora, é isso. Com o tempo, a gente percebe que esse discurso é desmistificado. Quando a pessoa encontra ali no trabalho as dificuldades que o Bonini tem encontrado, que nem banheiro disponível as pessoas têm para ir, né? Você vai... Esse discurso não se sustenta, a gente tem percebido. Muito bom, muito bom. Uma aula aqui do professor Marco aí sobre as relações de trabalho e o que tem acontecido na atualidade. Tiago, mais uma pergunta e essa já vai ser a última para você, que a gente já está aqui com o nosso tempo correndo. Diga para a gente o que são os entregadores antifascistas, qual a avaliação que vocês fizeram da movimentação, e eu acredito que a gente pode esperar outras manifestações, né, Tiago? Porque parece que o desenrolar disso continua ainda sendo muito duro
na negociação com as empresas, continua sendo muito duro no entendimento da própria justiça no Brasil, que poderia tomar também uma outra posição. Explica para a gente quem são os entregadores antifascistas, o que eles querem, porque esse foi um grupo que se destacou, né, nessa manifestação. Nem todo mundo que parou, nem todo mundo que se mobilizou participa dos entregadores antifascistas, mas esse é um grupo que ressoou, né, que conseguiu se ressoar por estar mais organizado. Explica para a gente quem são e qual a avaliação que vocês fizeram da movimentação aí do mês de julho. Então, os entregadores antifascistas, né? Como já diz o nome, né? Antifascista. Então, a gente já assume, né, um lado político, né? Que é de esquerda, né? E é aquilo, mas nós somos políticos de rua, né? Não somos políticos partidários, né? Somos políticos de ruas. E nós queremos mudar esse sistema, né? Porque a gente não luta apenas contra o fascismo, mas sim contra o capitalismo também. Porque o capitalismo, ele almeja apenas o valor, o lucro e como é que eu posso dizer? Capitalismo é só lucro, só ganho, né? Então nós lutamos contra o capitalismo também. Porque, querendo ou não, essa coisa de um ter muito e o outro não ter nada, não ter oportunidade de ter nada, acaba não sendo bom para a sociedade, né? Porque aquele que tem muito acaba oprimindo aquele que não tem nada e dominando, né? Dominando o sistema político da sociedade, da região, da cidade, do país, e ele pode impor aquilo que ele quer para ele, né? Porque o que acontece? Muitas empresas, muitos empresários se aliam a algum candidato político, o cara ganha a eleição, e aí o político, né, em troca desse apoio, ele vai fazer algumas leis que vai beneficiar esse empresário, né, e vai tirar os direitos do povo da periferia, que é o povo mais humilde, né? Então é basicamente uma coisa de tirar os direitos e dar benefícios para outros, né? Então o capitalismo isso que eu falei é apenas uma pequena parte de uma forma do que o capitalismo trabalha, né? Então, querendo ou não, isso acaba sendo ruim para a sociedade em todo, porque é igual uma frase, né, que Martin Luther King, né, às vezes eu cito muito Martin Luther King, porque eu me identifico muito com o que ele falou, muito com as palavras, né? E quando eu escuto aquele discurso, né, eu tenho um sonho, é como se eu tivesse lá falando, né? É como se fosse eu ali falando. Então, a injustiça em um lugar é uma ameaça para a injustiça em todo lugar, né? Basicamente isso. Então, a injustiça para a periferia, para o povo mais humilde, o povo que tem menos condições, né? E menos opções de buscar essa melhoria, porque o próprio sistema acaba impedindo a pessoa de buscar essa opção de buscar, né? Então, essa injustiça com a periferia acaba sendo uma ameaça para a injustiça em todo lugar. Então, tem um impacto também com o patrão, tem impacto porque o cara fica sem emprego, o cara não tem opção, o cara tem 2 filhos, tem esposa, paga aluguel, ele não consegue emprego. O que ele vai fazer alguma coisa, né? E é aquilo, é uma coisa também que tem uma letra, né, do Racionais, que ele fala, que ele fala das crianças da periferia e fala, eles se espelham em quem está mais perto. E na periferia, o que está mais perto? Né? O que está mais perto, o que é mais fácil é o cara ir para o crime. É mais fácil o cara aceitar o convite de pegar um revólver e roubar, fazer uma fita, pegar, sei lá, 5 mil reais, né? É mais fácil. É mais fácil o cara aceitar um convite, né? Trampa ali na biqueira ali para mim e tal, faz uma moeda, você vai ganhar tanto por dia. É a opção que ele tem. Então ele se espelha o que está mais perto, né? E muita molecada se espelha naquilo que ele vê, né? Muitas das vezes dessas pessoas que acabaram entrando nessa vida pelo mesmo motivo que as crianças estão ali, né? E no futuro adiante, essa pessoa que é mais antiga, aí as crianças vê ele passando com carrão, vê os caras ostentando cordão de ouro, vê os caras com dinheiro,
Então as crianças vê aquilo e ela fala, eu também quero isso, né? Então ela cresce com aquilo na cabeça, né, eu vou meter a fita, né? Vou falar eu não sou de falar gíria, mas é a gíria da quebrada. Eu vou meter uma fita, eu vou pegar um dinheiro, vou comprar um golfão, né? Né? E vou ter o status, né? Então acaba se espelhando nisso. Mas só que querendo ou não, a sociedade acaba colocando isso como um problema da periferia. Mas só que esse problema da periferia é uma coisa que foi imposta pela classe que tem mais condições, né? Porque é justamente o que eles fazem se aliando à política, né? Então, nós, entregadores antifascistas, a gente tem o nosso lado político, nós somos políticos de rua, e a gente quer mostrar para as pessoas que essa ideia de não se envolver com a política é desvantagem para nós, porque tudo é política. Hoje tudo é política. Mas porque o que eu costumo falar? Quando você fala com uma pessoa política, ela automaticamente relaciona a roubo, automaticamente relaciona a mentira, automaticamente se relaciona a político corrupto, né? Então as pessoas, eu acredito que os próprios políticos, os próprios empresários implantou essa ideia da periferia não se envolver com política para eles dominar, né? Então as pessoas falam, eu não quero saber de política, eu não quero saber disso, não quero me envolver. Mas tudo é política. É igual esse movimento da greve. É um ato político. Não é um ato partidário, mas é um ato político contra uma empresa, né? E é um ato político, progressista, mas só que as pessoas falam, a gente não deve envolver política, né? O negócio aqui é nosso trampo e nós queremos ganhar mais, nós queremos ter mais condições e a gente não tem nada a ver com política. Porque essa desinformação, né, do que é política, as pessoas acham que quando você vai falar de política, você vai falar de partido, né? Se eu for falar da política de uma empresa, da política de uma sociedade, as pessoas automaticamente vão relacionar um partido. E não tem nada a ver. Então, nós, empregadores antifascistas, somos políticos de rua e queremos levar essa informação para a pessoa e mudar essa cultura, né? Porque é isso que o sistema fez, né? Ele impediu o povo da periferia de ter essa informação, ter essa cultura, né? E para eles dominar, porque se eles impedem, limita o poder de conhecimento da periferia, ele pode dominar as pessoas, né? E falar, vou dar um exemplo. Se eu tenho um certo conhecimento sobre um assunto, eu sou mecânico, né? Vou usar o exemplo da minha profissão. Se eu tenho conhecimento da injeção eletrônica e eu domino, né? Ninguém sabe tudo, né? Nessa parte, principalmente na área automotiva. Todo dia está surgindo coisa nova. Mas se eu tenho um certo conhecimento, né? E eu domino a forma da injeção eletrônica trabalhar, quando o outro vir falar, eu vou saber o que falar. Não, se o cara vir falar para mim, isso aqui é assim, assim, assado, e eu tenho conhecimento disso, e eu sei que o cara está errado, eu vou poder falar, não, isso aqui está errado, isso aqui é assim, assim. Thiago, mas se eu não tenho esse conhecimento... Tiago, fala para a gente qual foi a avaliação que vocês fizeram das manifestações, das mobilizações. Também. Só para a gente não perder essa pergunta também, que acho que é importante. Entendi. Então, a avaliação ela é complicada, né? Eu não posso falar por todos, né? Mas a avaliação foi em relação à visibilidade e à informação, né? Informar as pessoas do que eles estão comprando foi uma coisa boa, né? Foi um objetivo que foi alcançado, porque as pessoas viram, né? Aquilo que ela está comprando, porque quando ela compra um lanche, ela não compra só o lanche, ela está pagando o trabalho, está pagando o esforço, está pagando o suor do ciclista, né? Então, querendo ou não, é uma coisa que ela está comprando que é uma exploração, né? Então, ela está contribuindo para esse sistema. Em relação à informação, informar as pessoas de como é o trabalho, isso foi bom. Mas em relação aos aplicativos, não mudou nada, porque no dia 1º, as taxas acabaram diminuindo mais. Porque a greve, ela gerou um prejuízo para os aplicativos. Eles não assumem isso e não informam isso. Mas gerou um prejuízo. No dia seguinte, o que eles fazem? Vou dar um exemplo. A taxa mínima por entrega é R$5. No dia seguinte, estava R$4,50. Eu tirando 50 centavos de cada entregador, né? E esse entregador fazendo 10 entregas por dia, né? Então eu faço esses 50 centavos vezes 10,
e faço vezes, vou dar um exemplo, eu vi numa matéria que o iFood tem 170 mil entregadores. Então, quer dizer, se eu faço esses 50 centavos vezes 10 e faço vezes 170 mil, no final eu tenho um montante e esse montante cobre o meu prejuízo. Então, querendo ou não, nós pagamos, né, eles transferindo para nós esse prejuízo, né? E eu acredito que eles não vai ser ruim de reivindicar, né, deles aceitar. Porém, eu pude ver que os aplicativos já mudaram um pouco a forma, né, de lidar, né? Como é que eu posso dizer? Eles começaram a investir mais em propaganda igual ao iFood. O iFood fez um comercial, fazendo comercial aí, né? Eu acredito que esteja contratando motoboy para falar bem do aplicativo, para ele querer informar as pessoas, né? E então, só por eles estar agindo dessa forma, né? Querendo mostrar que eles não são ruins, que eles são bonzinhos, querendo se passar por bonzinho, isso mostra que eles se sentiram ameaçados. E por eles se sentir ameaçado, querendo ou não, né, houve um impacto. Porém, eles não querem aceitar o mínimo que nós estamos pedindo, né? Então, essa luta, né, eu vou citar uma frase do Galo, que ele fala que a nossa luta não é miojo, não fica pronta em 5 minutos, né? A gente vamos ter que lutar mais, né? E para eles aceitar o mínimo, né? Para eles aceitar o mínimo. Então, o impacto foi esse, em relação à informação às pessoas e a quem consome esse serviço, foi uma coisa boa, a gente conseguiu esse objetivo. Porém, o objetivo, que é mais importante, que é a gente ter condições de trabalho, a gente ter uma renda que a gente possa, né, ter condições que seja justa, porém esse ainda não foi alcançado, mas eu acredito que vai ser. Vamos torcer para isso, mas a gente já sabe que tem que lutar. No movimento sindical, no movimento operário nesse país, nada veio de graça. Marco, também uma última pergunta para você. E como sempre, né, em memória assim a nossa longa trajetória juntos já em várias lutas, como a da Embraer, mas uma bem fácil. Como você vê, hoje a gente é inexorável, é irrefreável essa economia de plataforma? Você enxerga alguma tendência irrefreável nisso ou você enxerga uma possibilidade de tomar um outro rumo? Essa pergunta é quase uma futurologia hoje, perto do que a gente está vivendo, né? Mas, como sempre, né, é uma homenagem aos velhos tempos também, né? Obrigado, Rê, obrigado. Adoro suas perguntas, estão ótimas. Gente, eu só queria falar uma coisa antes com o Bonini. Bonini, você falou que tem uma vontadezinha aí escondida aí de ser professor e tal, né? Matemática, né? Ou química, ou física e tal, mas você se comunica muito bem também e você tem uma capacidade de compreensão do todo, assim, muito boa. Eu acho que você também pode... porque quando a gente vai fazendo esse trabalho, né, com outros colegas, como você tem feito no Antifascista e tal, dos entregadores antifascistas, essa habilidade de comunicação é a mesma do professor, né? Então, às vezes, você não vai para a academia, mas você vai estar se comunicando e ensinando isso que você já sabe e já está à frente de muitos outros entregadores, motoristas. É importante que você, sabendo se comunicar bem assim, que você passe isso para frente, sabe? Aproveite essa sua capacidade de comunicação e vai acordando a turma, sabe? Porque é esse que é um processo importante mesmo, né? E isso também tem o seu prazer e tem o seu desafio, que é muito legal. Então, não deixe de aproveitar essa sua habilidade, beleza? E Rê, infelizmente, né, a gente tem visto as empresas como a Uber, a 99, a iFood, né, tanto dos motoristas como dos entregadores, estão mais na mira, né? Então acabam, digamos, tomando conta de todas as pesquisas, os noticiários e tal. Mas
muitas empresas, vamos dizer assim, empresas tradicionais, né, que não estão no que a gente chama de economia uberizada ou economia plataformizada, elas estão é, 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 implementando, digamos assim, a uberização, né, dentro na gestão dos seus trabalhadores e trabalhadoras a todo vapor, infelizmente. Né? Então, tem uma pesquisa que foi realizada entre 2016 e 2018, capitaneada pela Ursula Hills, que é uma pesquisadora muito importante da Inglaterra, com mais 2 colegas, né? E eles já perceberam nessa pesquisa de 2016 a 2018 que existem mais trabalhadores sendo administrados através de aplicativos fora da economia de plataforma do que na economia de plataforma nesses 13 países na Europa. Então, o que eu estou dizendo é que existem inúmeras empresas que estão contratando, por exemplo, que estão demitindo funcionários através dos aplicativos, através de cálculos algoritmos, como o Bonini contou, que é o descredenciamento no caso dos entregadores. Né? A L'Oréal já tem utilizado essas ferramentas para contratar e demitir. Né? Muitas outras empresas, a PwC, né, a própria Microsoft e tal, a Amazon é uma das pioneiras nesse processo. Né? Então, a gente diz que essa administração remota, sabe, através de plataformas e aplicativos, ela realmente veio, né, para transformar o ambiente de trabalho, né? E vai ser difícil que isso realmente não se torne uma realidade. Né? Por exemplo, eu acho muito importante, né, esta consciência que o Bonini, por exemplo, tem, e essa luta pela conquista dos direitos da CLT, dos trabalhadores e trabalhadoras motoristas, entregadores, etc. Sabe, Bonini, tem alguns países que avançaram bem com essas lutas. A Califórnia, onde grande parte dessas empresas surgiram, né, digamos, a Justiça da Califórnia já entende que trabalhadores por aplicativos são trabalhadores assalariados e, portanto, que devem ter o vínculo com essas empresas. Na França, nós estamos como no STF da França, sabe? Está na última instância da justiça, mais um pouquinho, eles vão bater o martelo sobre isso. A Inglaterra também, né? A Inglaterra também foi o primeiro país europeu a receber a Uber e tal. Então, nesses países que essas empresas começaram há mais tempo, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras já tem uma nova dinâmica. Então, é legal também vocês procurarem na internet, porque está tendo muita parceria entre vocês, né? Para você ter uma ideia, agora em janeiro, na Inglaterra, foram 26 delegações de 26 países diferentes para criar a primeira delegação internacional dos motoristas por aplicativo. E o que foi acordado nessa reunião, que a grande luta dessa categoria global, né, digamos assim, internacional, é a luta pelo vínculo, pelo reconhecimento do vínculo. Né? Apenas um comentário para vocês verem como é difícil, né, todo esse ambiente. O Brasil foi a única delegação que votou contra o vínculo, né, mas decidiu por uma greve global que eles queriam fazer agora no 1º de maio, que não teve pela Covid. O Brasil votou pela greve, mas recusou promover o mote do vínculo. Né? Mas foi o único país. Todos os países que estavam presentes, as delegações todas, aprovaram esse como principal mote da campanha dos trabalhadores internacionais. Se você pegar dia 8 de maio do ano passado, nós tivemos a primeira greve global dos motoristas da Uber. E foi a primeira que o Brasil, de fato, os motoristas da Uber criticaram as empresas, né? Porque antes o pessoal da motorista, eles criticavam só quando a prefeitura fazia alguma regulamentação, né? Ou como algum órgão, né? E agora, com vocês, entregadores antifascistas e outros, né, que estão nessas lutas recentes, nessas greves, vocês foram responsáveis, Bonini, pela maior greve internacional da história recente do trabalho. Os únicos trabalhadores e trabalhadoras que conseguiram fazer uma greve de âmbito global foram os do McDonald's em 2015, tá? Pessoal do fast food,
que é uma categoria muito importante nos Estados Unidos, né? E em outros países também, né? Agora, a de vocês aqui teve apoio na Costa Rica, teve apoio no México, eles também paralisaram suas atividades. Lá eles não são entregadores, são repartidores, né, que se fala. A Argentina parou as atividades também nos dias que nós paramos, né, principalmente no primeiro dia. Né, o Chile também, o Uruguai. Né? Então, vocês têm se mostrado com uma capacidade de organização também internacional que a gente sempre teve muitas dificuldades e que agora, com a tecnologia, com a importância desse serviço e etc., nós estamos conseguindo avançar. Né? Você já deve ter percebido aí, você viu nas lives do Galo, né, que tem sempre um pessoal do Chile, da Argentina e tal. Essa troca é muito importante. Né? Então, a Rê perguntou, né? Infelizmente, Rê, o que eu acredito é assim, né? As empresas, o empresariado, o capital, né, a burguesia, né, como queiram, né, eles realmente, a plataformização, a uberização, ela dá um salto de qualidade para que as empresas consigam explorar mais os trabalhadores e trabalhadoras no mundo. Mesmo que mesmo que essa luta consiga reverter todos os trabalhadores uberizados, entregadores, motoristas e etc. Mesmo que todos conquistem, e vocês vão conquistar o direito ao vínculo, o reconhecimento do assalariamento e a CLT, né, claro, né, mas mesmo assim as empresas conseguiram, através da tecnologia, um avanço nessa capacidade de explorar o trabalhador. Então, eu vou dar um exemplo. Né? A Uber, como eu já disse, administra 5 milhões de pessoas no planeta. Nunca uma empresa fez isso. As grandes empresas administravam 200 mil pessoas no planeta. 300 mil pessoas, umas Siemens lá, Siemens, tal, essas globais. Né? Mas hoje nós estamos falando de empresas que administram milhões de pessoas. Então, sim, elas estão ganhando mais. Né? Elas conseguiram, através da tecnologia também, além de assalariar milhões de pessoas, elas conseguiram também, através da tecnologia, aumentar a sua capacidade produtiva. Né? Lembrando que quem faz a tecnologia também não são os patrões, né? São também trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, a gente tem que lutar pelo vínculo e pelo reconhecimento. Né? Mas, como o Bonini falou muito bem, a principal luta é a luta também contra este modelo capitalista, que é um modelo que promove constantemente a desigualdade. Né? Então, e uma coisa que eu digo, Bonini, realmente a gente tem que ter paciência, sabe? Porque só a luta muda a vida e só a luta coletiva, né, muda a vida. Né? Só que muitas vezes, Bonini, infelizmente, a gente que luta não consegue ver em vida essas conquistas. Né? A gente vê, claro, vocês vão conquistar a CLT em vida, tudo, mas a gente está construindo tijolinhos por tijolinhos. Né? Se não fossem as pessoas que lutam há tanto tempo, nós nem assalariados seríamos escravos ainda. A sociedade viveu de escravidão até pouco tempo atrás. Né? Então, vejam, né? É um processo que a luta realmente gotinha, é tijolinho, às vezes dá um desânimo porque demora, né? Mas vejam, as empresas não sobrevivem sem vocês. E vocês sobrevivem sem as empresas. Já existem diversos, inúmeros exemplos pelo mundo de trabalhadores, trabalhadoras que estão organizando as suas próprias plataformas através de cooperativas ou que estão transformando plataformas particulares em plataformas públicas. Né? Então, a gente já tem, né, ganhos importantes. Né? Então, não desista. Muitas vezes o processo é longo, é dolorido, mas essa luta é a luta que faz a sociedade ser viável até hoje, porque se não fossem essas lutas, a desigualdade já seria tamanha, né, que não sei nem se aqui estaríamos nós. Então, parabéns pela sua capacidade de compreender toda essa estratégia muito bem bolada por essa turma, né? Eles estudam muito para enganar a gente e para tirar parte do nosso tempo de trabalho cada vez maior. Então, essa que
Fico contente de te conhecer também. Eu gostaria de manter esse contato, porque eu estou estudando lideranças no movimento. Depois, mais para frente, nós podemos fazer uma entrevista também, tá? Que em breve eu quero fazer um livro sobre todas essas pesquisas que eu tenho feito. Foi um prazer enorme, viu? Obrigado, Renata. Obrigado, Bonini. Foi muito boa as reflexões aqui hoje. Gente, sensacional, né? Não foram 2 aulas, não uma aula do Tiago, que aí realmente eu concordo com o Marco, tem uma veia mesmo de comunicação, de expressão, de professor, como ele colocou para a gente nos bastidores antes do início da nossa entrevista, e uma aula do Marco, que também está com saudade de dar aula, de Obrigado. voltar a dar Eu aula, gosto. né? Uhum. E o nosso tempo, como sempre, sempre esse processo difícil, né, de dizer adeus, né, porque a gente viu que a gente podia explorar muito mais aqui a conversa sobre várias perspectivas. Mas é isso, a gente encerra por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o Tiago Bonini, entregador, membro dos entregadores antifascistas, que estão aí na luta, e certamente outras lutas serão construídas aí com o preço coletivo e outros serão criados. Agradeço ao Marco, que acabou terminando aí com uma palavra de otimismo, dizendo: vocês vão conquistar a CLT, vocês vão conquistar os direitos, e acho que tomara que isso se concretize, não? Então, obrigada, Bonini. Obrigada, Marco. Prazer enorme, Rê. Beijo grande aí. Prazer estar aqui com vocês e conhecer vocês também. Valeu. Eu sou Renata Belzunces e esse foi mais um Giro Sindical. Obrigada, até o próximo.